ser o pregador desta noite. Senhor Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos pedir a Tua bênção, Pai, sobre esta igreja, meu Deus. Abençoa, abençoa, Pai. Ó Deus, em todas as atividades, em todos os ministérios, abençoa a igreja, Pai, no sentido de que cada irmão esteja recebendo graça do Senhor, para estar caminhando com o Senhor, nos caminhos do Senhor, vivendo para a glória do Senhor. Abençoa a igreja, Pai, na comunhão entre os irmãos. Derrama sobre nós desse amor, pelo Senhor e pelos irmãos. Ó Deus, que o Espírito Santo, Pai, esteja agindo entre nós. Ó Deus, promovendo essa comunhão, Pai, entre nós. Deus abençoa a igreja, Pai, que ela seja luz aqui e até os confins da terra, Pai. Usa a igreja, nos dá a direção, o que o Senhor quer que a gente faça, Senhor. O que devemos continuar fazendo, o que não devemos, o que devemos fazer. A obra missionária, Senhor, a obra de evangelização, como fazer, onde fazer. Ó Deus, missões, Senhor. Como, com quem, onde, Pai, por favor, abençoa a igreja, Pai. Abençoa a igreja, Pai. Deus, eu peço também por este nosso país. O Senhor conhece todas as coisas, Pai, que acontecem no país. Deus, querido, nós oramos sim, porque o Senhor diz na Tua palavra que devemos orar pelas autoridades constituídas. E por eles oramos, Pai, no sentido de que eles se submetam ao Senhor. E que eles compreendam, Pai querido, a Tua vontade, Senhor, para que governem o país de acordo com a Tua santa vontade. Pai, que justiça e verdade prevaleçam em nosso país, porque sabemos que é Tua vontade, Senhor querido. E por isso oramos, Deus, e agora oramos pelos irmãos enfermos, aqueles que estão em casa, aqueles que estão aqui. Deus, por favor, tem misericórdia de todos eles, Pai, e cura as suas enfermidades, Pai, primeiramente para o louvor da Tua glória e também para a alegria deles, Pai. Cura, Senhor, cura mesmo, realiza milagres, abençoa o Silvio, Pai, esse nosso irmão que está lutando contra um câncer, Pai. Ó Deus, cura ele, a nossa oração, é o nosso desejo que colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, agora oramos pelo pregador da noite, pastor Wagner. Derrama sobre ele a unção do Espírito Santo, habilitando ele, Senhor, para estar pregando, Senhor, para estar ensinando a Tua palavra, para estar falando, Senhor, aquilo que Deus colocou no coração dele, para falar à igreja. Deus, nós cremos, em nome de Jesus, que o Senhor vai usá-lo esta noite, para a Tua glória, e para falar conosco também. Bendita seja, Senhor, a Tua mensagem, bendita seja tudo aquilo que vier do Senhor, para os nossos corações. Espírito Santo, age em nós, e age através do Teu servo, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém, graças a Deus. Boa noite a todos, graça e paz, queridos, amém? Todos estão bem? Amém? Queria desde já agradecer a toda a igreja, porque ontem nós tivemos um culto de homens aqui. Eu sou suspeito a dizer, né, mas estou tentando me restabelecer até agora, porque foi algo muito bom, foi algo muito forte. Você pode perguntar aí para o seu marido, para o seu filho, foi algo muito especial da parte de Deus. E meditando hoje pela manhã, na palavra de hoje,
muito precioso pensarmos na bondade, obrigado, Tia, na bondade e na fidelidade de Deus. Estava pensando sobre isso, sabe, como Deus, Ele é bom, e é fiel à sua palavra, como Deus foi misericordioso ontem conosco, foi fiel, foi gracioso, e pensando nos bastidores do culto de ontem e no culto de hoje, passamos muitas dificuldades, muitas lutas, muitas mesmo, mas a palavra que vinha sempre no meu coração, e eu passava isso para a comissão, olha, no final, tudo vai dar certo. Toda luta, toda batalha, no final o Senhor vai te recompensar, vai nos recompensar. E pensando nisso, nessa bondade de Deus, então, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão cultivando um relacionamento íntimo com Deus, mesmo diante de muitas lutas, mesmo diante de circunstâncias difíceis, a convicção que vem no coração desses é que no final tudo dará certo. E o dará certo não tem a ver com a minha vontade e nem com a tua vontade. Não tem a ver com os nossos desejos no resultado final, mas tem a ver com a vontade dele. Tem a ver com a soberania de Deus. Tem a ver com o amor do Pai por nós. E é interessante que quando eu comecei a meditar nesse livro, eu fui levado até esse livro por causa de um personagem. Só que me deparando com todo o livro, o Senhor me chamou a atenção para um outro personagem. E eu falei, é isso que o Senhor quer falar nessa noite com a tua igreja. Na verdade, é isso que o Senhor quer falar comigo, em primeiro lugar, diante de uma situação que eu estava vivendo. E é isso que o Senhor quer falar conosco hoje. Por isso, queridos, estejam atentos àquilo que o Espírito falará ao seu coração. Afinal de contas, a noite de hoje não volta nunca mais na tua vida. Nunca mais. Você pode sair daqui hoje, se você crer, totalmente diferente, transformado, e com a certeza daquilo que o Senhor colocará no seu coração. Amém? Livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 22. Vamos ler um pouquinho da Bíblia, esses 20 versículos. Talvez hoje você não tenha tido tempo, né, para fazer a sua leitura bíblica. Então nós iremos fazer junto essa leitura. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao 20, minha versão aqui é a revista é atualizada. O texto vai dizer assim, bora Vitão, bora. Vitor e Pablo ali, os caras estão antenados aqui, cara. Glória a Deus pela vida desses rapazes aí, viu? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali.
Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras, e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejas felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: Não iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho ainda no ventre filhos, para que lhes sejas como marido? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem ser grandes? Abster-vos-eis de tomares marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me instes para que eu te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrereis eu também, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegar ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grandes amarguras me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Amém, queridos? Que história, né? Que história maravilhosa que o Senhor nos deixou para meditarmos um pouco na sua bondade e na sua fidelidade. Embora esse livro ele leve o nome de Rute, não foi Rute que escreveu. A tradição judaica diz que provavelmente quem escreveu esse livro foi Samuel, porque Samuel foi um dos últimos juízes e também contemporâneo a Davi.
No capítulo 4, se nós lermos o livro, nós vamos ter ali uma breve genealogia que envolve o nome de Davi. O livro aponta, esse livro de Ruth, ele aponta para o Salvador, para o Messias, Jesus Cristo que estava por vir. Esse livro foi escrito mais ou menos aí, por volta aí de 980, 1000 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. E o contexto, já no versículo 1, nos mostra uma família, a família de Elimeleque, que viveu nos tempos dos juízes. E se os irmãos lerem essa época dos juízes, vocês vão perceber que nesse tempo existia um caos na terra, um caos moral, um caos social e religioso. O povo estava na terra prometida, mas ainda se voltava contra Deus. O povo dizia ser o povo de Deus, mas as suas atitudes eram totalmente contrárias à vontade do Deus que eles diziam que serviam. Viviam como se Deus não existisse. Um refrão muito famoso do livro de Juízes vai dizer que cada um, naquele tempo, fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Cada um fazia o que bem entendia. Imagine o caos que estava instalado naquela região. Por causa dessa oscilação do povo, quando o povo estava feliz, aliás, quando o povo estava necessitado, eles buscavam a Deus, se quebrantavam. E quando Deus vinha com a sua bondade, com a sua fidelidade, e dava aquilo que o povo necessitava, quando o povo estava bem, eles se voltavam contra Deus. Adoravam outros deuses, desobedeciam a Deus, afinal, tudo vai bem na nossa casa, tudo vai bem no nosso trabalho, na nossa família. E esse ciclo vicioso perdurou durante anos. E a consequência dessa oscilação era a disciplina de Deus. Era o Senhor disciplinando o povo. Só que quando o Senhor disciplinava toda a nação, claro que nem todos ali viviam como eles viviam. Existiam homens e mulheres nessa época totalmente compromissados com a palavra de Deus, buscando fazer a vontade de Deus. Em meio a toda essa confusão, o autor do livro de Ruth, ele vai pensar uma história que muito lhe chamou a atenção e também me chamou a atenção. Uma pérola das Escrituras, uma história de amor, de amizade, de providência de Deus, uma história de restauração e redenção. E a primeira coisa, quando eu meditava no texto, que o Senhor saltou ao meu coração, já está no versículo 1, porque nos mostra que em momentos difíceis, o que nós devemos fazer primeiramente, é buscar o auxílio do Senhor. Se somos um povo que vive para a glória de Deus, quando vivemos momentos difíceis, devemos buscar e esperar em Deus. O texto vai nos mostrar que fugir, que sair, nem sempre será uma boa saída para aqueles que vivem no Senhor. Fugir, repetindo, nem sempre será uma boa saída. No versículo 1, vai nos mostrar que mesmo diante de um cenário de extremo caos, que era a fome, mesmo vivendo no meio de pessoas que estão entregues às suas próprias vontades, mesmo diante de um cenário de desespero, só devemos tomar uma decisão de sair, de fugir, quando Deus falar. Porque Deus, Ele fala, e já mostrou isso durante as Escrituras. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra,
Em Mateus capítulo 2, versículo 13, Deus fala para José e Maria: foge para o Egito. Então, quando vivemos momentos difíceis de caos, a primeira coisa que nós devemos fazer não é fugir, não é sair, é orar e buscar o Senhor e esperar uma resposta dele, porque ele fala. Fugir do problema nunca será a solução para as nossas vidas. Elimeleque, movido por um mix de sentimento, e a gente até compreende isso, ele tem uma decisão de sair de Belém, sair da cidade. E hoje falamos um pouquinho disso ontem. Na verdade, ontem nós falamos um pouquinho disso, né? Homens que fogem das suas responsabilidades, homens que fogem diante de um problema, em vez de enfrentá-lo, fogem, saem, arrumam um jeito de sair pela direita ou pela esquerda. Hoje nos deparamos com pessoas que, em vez de enfrentarem os problemas, em vez de enfrentarem os desafios da vida, fogem das responsabilidades, fogem do tratamento de Deus para as suas vidas, acham que a solução sair é a melhor escolha. Então eu vou sair daquele ambiente de trabalho, eu vou sair daquele ambiente de comunidade, eu vou sair daquela situação que muitas das vezes se levantam contra mim, contra a minha vontade. A fome assolou aquela região. A fome muitas das vezes era usada como instrumento da correção de Deus, para chamar todo o povo para uma reflexão profunda em relação ao relacionamento deles com Deus. E Elimeleque faz uma escolha. Ele pega a sua família e sai para a terra de Moabe, uma terra estrangeira, uma cidade pagã, inimiga de Israel, que adoravam vários deuses e até faziam sacrifícios de crianças. O texto aqui não fala, mas tudo leva a crer que a decisão dele foi uma decisão precipitada, embora poucos teólogos pensam ao contrário. Vale ressaltar, e é muito lindo esses detalhes na Bíblia, que o nome Elimeleque significa Deus é meu rei. Olha só, um homem cujo nome é Deus é meu rei, ou seja, é Deus que me governa, é a vontade dele que prevalece. O nome de um homem que se coloca ali numa posição total de servo, porque se Deus é o rei dele, ele é o quê? É muito fácil muitas vezes dizer que Deus é o nosso rei, que Deus é o Senhor das nossas vidas quando tudo vai bem, mas quando o caos se estabelece, é aí que a vontade de Deus ou prevalece ou não nas nossas vidas. Porque difícil é viver na prática, quando vivemos dias de caos, dias de sofrimento. O povo na época, eles não queriam um Deus rei, mas eles queriam um rei Deus. Vou repetir, o povo na época não queria um Deus que o governasse, mas eles queriam um rei, um homem que o governasse. Esse povo invejava as outras nações, pressionava ali cada juiz que ali estava. Eles não queriam que Deus o governasse, afinal as outras nações tinham um rei. E Elimeleque deixa Belém, e sabe o que significa Belém? Casa do pão. A casa de pão agora estava sem pão.
Essa cidade que era conhecida por sua fartura de alimento, cevada, trigo, azeitona, uvas e pão, agora se vê sem nada. E que quase certeza, por causa da desobediência do povo. Quero abrir um parênteses aqui. O pecado, além de fazer mal para a pessoa que comete, faz mal também para todos aqueles que estão ao redor. Faz mal para uma nação, faz mal para uma família, faz mal para uma igreja. Belém, o celeiro do alimento, se torna motivo de piada para outras nações. Porque imagine as outras nações dizendo: cadê Belém? A casa sem pão. O pecado, ele traz vergonha, não só para a pessoa, traz vergonha para a família, traz vergonha para uma nação. Fica imaginando as outras nações, dizendo: cadê o teu Deus? E não é muito diferente nos dias de hoje para os dias de Juízes. Embora o avanço da tecnologia hoje, da ciência hoje, o coração do homem permanece o mesmo, inclinado para fazer escolhas erradas, diante de um Deus que anseia governar a minha e a sua vida. Porque embora o povo quisesse um rei que os governasse, eles viviam a sua própria maneira. Eu adoro a Deus, Ele é o Senhor da minha vida, mas as decisões quem toma sou eu, ao meu modo. Você já viu algo parecido assim, nos dias de hoje? Você já presenciou algo parecido assim? Em Deuteronômio capítulo 28, vai nos mostrar o caminho da obediência, o que é que leva? As bênçãos do Senhor. E a desobediência vai levar à maldição. A segunda coisa, quando eu medito nesse texto, é que embora você seja filho, você crê nisso? Você é filho já? Você já nasceu de novo? Você crê do fundo do seu coração que você é amado por Deus e você não tem dúvida disso? Então, embora você seja filho, embora você seja amado por Deus, não estamos isentos do dia mau. A Bíblia nunca, Deus nunca falou que no mundo você não teria aflições, não teria sofrimento, não enfrentaria batalhas. A Bíblia, ela sempre nos alerta, nos alertou para essas coisas. Efésios capítulo 6, versículo 13, vai dizer assim: por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente o dia mau. O dia mau. E havendo batalha até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Enfrentar com o Senhor, se revestir da armadura. É isso que o apóstolo Paulo ensina. No versículo 3 e 5, Elimeleque, ele morre, o marido dessa mulher, o marido de Noemi, morre. E a tragédia que vem de um dia para o outro, porque a Bíblia não diz que ele ficou doente, não, simplesmente que um dia ele estava bem e no outro dia acabou. O mantenedor daquela família, daquela mulher, morre. Noemi se vê agora sem seu grande amor. Você consegue se colocar no lugar dessa mulher daqui para frente? Porque é sobre ela que nós vamos falar. O marido, o mantenedor, o grande amor dessa mulher, morre. Aquele que trazia o sustento para dentro de casa, morre. E agora ela estava sozinha com os 2 filhos, em uma terra estrangeira, uma terra totalmente diferente daquela que ela estava habituada a viver.
Na ausência do marido, os filhos eram a herança e o sustento de uma mãe viúva. A esperança agora estava com os meninos, com os rapazes. E no versículo 4, os filhos se casam com duas moabitas, Orfa e Ruth. Vale destacar que essa mulher, Noemi, era uma serva de Deus, porque através do fruto dela, no texto, a gente percebe que mulher que era essa. Serva fiel, que tinha planos como todo ser humano tem, sonhos, e que de repente tudo se vai. Imagine o coração dessa mulher, o desespero que assolou, e aquela pergunta que não quer calar, todas as vezes que passamos em meio ao caos: por que, Deus? Por que comigo, Senhor? Ontem à noite eu sentei numa mesa onde o menino abriu o coração, tinha perdido uma filhinha ainda na barriga, no ventre. E ele falava para mim: visitante, por que comigo, Vavá? A minha esposa começou a ir para a igreja e agora ela perde a filhinha, a nossa filhinha, e perde a avó também. Por quê? É uma pergunta que talvez todos nós já fizemos e alguns estão fazendo. Por que eu? Por que não o outro? Eu te busco todos os dias, eu oro. Por que comigo, Deus? E não com aquele outro que não busca o Senhor? Lembro-me quando minha esposa estava grávida e passávamos por um momento de caos. Estava passando no meio da rua e vi uma mulher usando droga grávida. E me lembrei quando meditava no texto, porque eu fiz essa mesma pergunta: por que não ela, Deus? Por que nós? Porque ela está usando droga. E aí o Espírito Santo me mostrou exatamente aquilo que essa mulher não é: egoísta. Não é assim, filha. Você não pode desejar um mal para o outro, seja ele quem for. Por que, Deus? Por quê? A mesma pergunta. Até isso é providência de Deus, para eu beber uma aguinha aqui. A mesma pergunta que Jó fez, mais ou menos 70 vezes no seu livro: por que, Deus? Por quê? Queridos, acontece. Isso não significa que quando a tragédia ou o caos vem, você está vivendo em desobediência. Não. Acontece. Não estamos fora dessa realidade em nossas vidas. Grandes homens e grandes mulheres, escolhidos e amados por Deus, passaram por isso. Tudo na vida com Deus tem um aprendizado e propósito ao que crê, que nos leva cada vez mais para perto dEle. A terceira coisa que me vem ao coração no versículo 6, é que, versículo 6 vai dizer assim: então se dispôs ela com suas noras e voltou. A terceira coisa que me salta no texto é essa palavra voltar, porque voltar nunca será fácil, porque envolve muitas coisas, muitos sentimentos, envolve obediência, fidelidade a Deus, submissão, coragem.
quando ela sai de Israel com sua família, Noemi e sua família sai por cima, sai com bens, sai com uma família, sai com um coração cheio de Deus. E quando ela volta sem nada. O caminho de volta até Belém, imagino eu, foi um caminho de muitos questionamentos. O caminho de volta, imagino eu, um caminho de cura, aonde muitos de nós não voltamos por causa do tamanho do ego, do tamanho do orgulho, preocupados com o que os outros irão falar. A volta sempre será mais difícil, porque mexe conosco. Mas a volta aqui nesse texto era necessária, como muitas voltas na nossa vida, porque estava dentro do propósito de Deus, para a restauração da vida dessa mulher, e por causa de um plano perfeito de Deus, de redenção. Daquela casa, que momentaneamente estava sem pão, Belém, Deus traria o pão da vida, Jesus Cristo. Eu acho que você não entendeu, eu vou repetir. Daquela casa, momentaneamente sem pão, Deus traria o pão da vida, Jesus Cristo, para que eu e você nunca mais tivéssemos fome, para que depositássemos todas as nossas necessidades nele. O versículo 6, eu quero destacar uma outra coisa, é que Belém voltou a ser a casa do pão, e a lição que eu tiro disso, é que a fome passou. É aleluia mesmo, a fome passou, e logo veio a fartura. Olha o texto, versículo 6, então se dispôs ela com suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Isso nos mostra que a fome foi momentânea, foi um tempo, mas passou. Agora voltou a ser o celeiro. Sabe o que isso significa? Significa que mesmo diante de momentos difíceis, aqueles que estão em Cristo sabem que vai passar, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. É isso que nós aprendemos com esses detalhes desse texto. Se Elimeleque tivesse ficado, poderia sim ter morrido, mas com certeza algumas coisas seriam diferentes. Passou, a fome passou. Ou seja, ainda que a tempestade venha, para aqueles que estão em Cristo Jesus, brota uma convicção dentro que ela vai passar, e quando ela passar, nós temos que ter certeza que o sol brilhará sobre a minha vida e sobre a tua vida, queridos. Só que vivendo nesse emaranhado, Noemi não tinha o que nós temos hoje, e ela volta com o coração apertado, mas ela é obediente, ela volta para Belém. E a quarta coisa que me vem ao coração, e é isso que mexe comigo, a atitude de Noemi, quando tudo parecia estar perdido. Olha que mulher é essa, versículo 7, saiu pois ela com suas 2 noras, do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi, meninas, voltem para a terra de vocês, voltem para a casa dos pais de vocês, constitua famílias, eu já sou velha,
para mim já não tem mais esperança, não tem como mais eu receber um marido, não tem como mais eu gerar um filho, e ainda que eu gerasse um filho, vocês esperariam ele crescer para poder casar? Olha, vão embora, vão viver a vida de vocês. Vocês conseguem identificar algo maravilhoso no coração dessa mulher aqui? A atitude de Noemi, quando tudo parecia perdido, Noemi com um coração de serva, com um coração de adoradora, mesmo diante do luto, da tristeza profunda, mesmo diante de uma confusão com certeza na sua mente, mesmo vivendo diante de uma atitude que não a favorecia, a atitude dessa mulher precisa ser destacada nessa noite. A fidelidade a Deus, desprovida de qualquer sentimento de egoísmo, ao meu ver no texto. Noemi não tinha mais marido, Noemi não tinha mais seus 2 filhos, Noemi já estava com a sua idade avançada. Quem iria sustentar essa mulher? Qual é a esperança, olhando com os olhos naturais dessa mulher? Eram as 2 meninas, quando casassem. Talvez se eu estivesse no lugar de Noemi, o que eu mais queria é que essas mulheres ficassem comigo. O que eu mais queria era estar grudado nelas, porque era a certeza de um futuro, de velhice. Mas ela não pensa nela. Ela não pensa nela. Ela pensa no próximo. Noemi não tinha ninguém para sustentar. As moças ao casarem poderia ser uma fonte de sustento e certeza de uma velhice segura, aposentadoria. Ela aconselha as moças a voltarem para Moabe. E ela usa sua boca, mesmo diante de uma situação difícil, com o seu coração amargurado, ela usa sua boca para abençoar. Querido, aprenda essa lição. É possível vivermos um tempo de amargura devido a uma tragédia como essa. É possível, mas é possível, mesmo vivendo com o coração amargurado por um tempo, abençoar outras pessoas. O que a gente mais vê hoje e ouve são pessoas amarguradas, murmurando, falando mal do outro, usando a sua boca, não para abençoar, mas para remar contra, para afundar mais ainda o barco. Se é dentro do trabalho, você já ouviu aqueles burburinhos? Olha, aquela pessoa é assim, aquela pessoa é assada, ela me fez isso, ela me fez aquilo. Pessoas rancorosas, e que acaba destruindo a comunhão de um lugar, a comunhão de uma família. É possível, mesmo vivendo dias difíceis, com o coração profundamente entristecido, abençoar sim outras pessoas, porque aquilo que nós temos, a nossa essência, ela não vem de nós, ela vem do Senhor. E a vontade de Deus para mim e para a sua vida, independente das circunstâncias, é abençoar, é ser pacificador. Por isso que muitos estão como o povo de Juízes, rodando pelo deserto, e se não mudar o coração, a mente, vai continuar vivendo, e não provando o melhor dessa terra, porque eles estavam já na terra prometida. Noemi não pensa nela, e sim nas moças. Ela não pensa no seu bem-estar. Eu vejo uma atitude de sacrifício da sua própria vida em prol do seu próximo. Meninas, vão embora. Eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Vão viver a vida de vocês. E elas choram em voz alta. E Orfa tem uma atitude. E aí é o texto que me atraiu, mas não é o texto que eu deveria pregar hoje. Talvez eu pregue numa outra oportunidade. Orfa, mesmo chorando e com um beijo, ela vai embora. E o nome dela nunca mais é citado na Bíblia. Ruth não. Ruth se apegou. Mesmo chorando, se apega e fica
com Noemi. Aqui está a coisa que me chama o coração no texto, nunca permite que as circunstâncias mude a sua identidade. Nunca permita que a dor, que a tristeza, que circunstâncias difíceis mudem quem você é em Cristo Jesus. Mude aquilo que Deus tem transformado o seu coração. Porque muitas das vezes, pessoas se levantam contra nós, com calúnias, se levantam contra nós de uma forma maldosa, pessoas que se aproveitam da nossa bondade ou da bondade de Deus nas nossas vidas. E aí o sentimento que vem não vou ser mais bobo, não vou ser mais bobo, de hoje em diante, não vou ser mais bobo, e começa a querer viver o velho homem e a velha mulher. Nunca permita que as circunstâncias mudem a tua identidade, querido. Você tem uma identidade em Cristo Jesus. Não permita o que vem de fora mude o que Deus está fazendo de maravilhoso no seu coração, na sua vida. Versículo 19 a 22. Olha só o texto. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegar ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. Toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? As pessoas vão falar, querido. A volta, ela é difícil. Mas não importa o que as pessoas vão falar. O que importa é o que eu estou fazendo diante do mandamento de Deus. A obediência. Se Deus está falando para você, volta. Se humilha. É assim que tem que ser, como o pastor Marcos pregou domingo. É desse jeito que precisa ser. Não é do meu jeito. Não é da minha vontade. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. Não sou eu mais que vive, mas é Ele que vive em mim. Então uma das formas de se humilhar para Deus é o caminho de quê? De volta. Versículo, a gente estava lendo 19, 20. Porém, ela lhe dizia: não me chames Noemi, chame de Mara. Olha o desejo do coração, olha como estava o coração dessa mulher. Não me chame de Noemi. Nome Noemi significa agradável, amável, uma mulher doce, uma mulher que sempre tratou, a gente pega pelas meninas aqui, sempre tratou todo mundo de forma amável, doce. E no momento de dor, no momento de um caos, de uma tragédia na sua vida, no momento de uma confusão, ela diz: não me chame mais disso, me chame agora de Mara. Mara significa amarga, com amargura que é provocada por algo, uma amargura que é provocada por uma dor. Porque ditosa eu saí daqui, ou seja, cheia eu saí, aqui essa palavra ditosa tem a ver não só com os bens materiais, mas tem a ver com o interior, com o coração. Olha, quando eu saí daqui, meu coração palpitava, estava cheio, mas agora eu estou voltando pobre, vazio. Essa palavra pobre significa vazio, com a sensação de um vazio interior, que tem tudo a ver com um vaso vazio. E quando ela volta como se um vaso tivesse vazio. O que eu aprendo é que muitos de nós, incluindo eu, quando voltamos, não voltamos vazio, voltamos cheio de querer, cheio de justiça própria,
cheio de vontade. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, mas fizeram isso, sabe? Voltam cheio e não vazio. E para aqueles que voltam cheio, como ser preenchido pelo poder de Deus, se o vaso está cheio? A palavra que ela se utiliza aqui é, olha, estou voltando, sem nada, vazio, que precisa ser novamente preenchido pelo Senhor. É muito importante que esse vaso esteja sempre vazio, para que seja preenchido pela sabedoria, pela graça, pelo amor, pelo poder de Deus, querido. Quando uma coisa vai embora de dentro da gente, como foi na vida dela, parece que um irreparável aconteceu. Isso arrebenta o nosso... Eu fico me colocando no lugar dessa mulher. Isso arrebenta o nosso interior. A impressão que dá é que Noemi, diante do dia mau, tem a convicção que o seu interior não pode mais ser restaurado. Porque uma coisa é você ouvir de Deus, a outra coisa é você experimentar dele. E Jó nos ensina claramente sobre isso, porque antes ele conhecia de ouvir falar, mas agora não. Ele conhece de se relacionar. E muitas das vezes, essas situações acontecem nas nossas vidas, para que você passe por essa vida não só apenas ouvindo, mas experimentando da bondade, da fidelidade, do amor de Deus, de ser abraçado quando você vai para o quarto e diz: Senhor, eu não estou mais aguentando essa situação, parece algo irreparável, eu já não tenho nem mais força para orar. Quando essa mulher entra em Belém, a impressão que eu tenho pelas palavras dela, é que ela estava exatamente desse jeito. Eu não tenho força para voltar. Por quê, Deus? Por quê? A impressão que dá é que nesse dia mau, o interior dessa mulher estava quebrado, necessitado de uma restauração, mas quem restauraria? Quando o sofrimento é muito intenso, alguns não conseguem ver o porvir. Quando o sofrimento é muito intenso, eu não sei se você já passou por um sofrimento intenso, onde a tua intelectualidade, onde a tua força não pode fazer nada, você se vê atados. Quando vivemos um sofrimento desse, o porvir parece impossível acontecer, não consegue ver à frente. Na real, muitos acabam até esquecendo de Deus, achando que Deus não se importa mais, que Deus pesou a mão, como ela mesmo disse. E um texto que eu esqueci de dizer, que quando ela fala para as meninas assim: olha, por causa de vocês, me veio amargura no meu coração por aquilo que o Senhor fez na minha vida. Ou seja, aquela situação na vida daquelas meninas provocava nela um sentimento de amargura. Deus, porque com elas também. Tem pessoas que têm tanto trauma na vida, que não crê que Deus pode restaurar qualquer situação. Tem gente que foi abusada, gente que foi traída, pessoas que foram abandonadas, enganadas, e chega a um estágio da sua vida, que já não acredita mais em nada, o coração se fecha para tudo, em uma forma de tentar se proteger. E quando você está em pedaços, tentando juntar os cacos, e dentro de você já não há mais esperança, é quando Deus levanta alguém, para trazer as boas novas para você. E a reação é como aquela reação da mulher que ofereceu abrigo para Eliseu: não brinque com os meus sentimentos, porque eu já coloquei uma pedra em cima disso, eu não quero voltar a pensar nisso. Uma coisa que nós conversamos esses dias na célula, eu quero deixar isso registrado para você aqui: Deus não brinca com os teus sentimentos, Deus jamais vai brincar
com os teus sentimentos. Creia que o Senhor está fazendo algo especial na sua vida, para que você nunca mais esqueça de que Ele é o Senhor da tua vida, Ele quer governar a tua vida, Ele quer ser o rei da tua vida. Nunca esqueça disso. E é bem possível que eu esteja falando para pessoas que se permitiram um dia fugir, sair para bem longe de Belém, sair para bem longe da presença de Deus, por causa de sofrimentos, por causa de amarguras, muitos anos vivendo amargurado por causa de algo que aconteceu no passado, que não foi tratado, traumas, feridas abertas que enfraqueceram durante anos você, e a escolha de sair da casa e da presença do Pai, foi algo como um refúgio, mas é hora de voltar, é hora de voltar e acertar as contas. Deus não tem prazer em nosso sofrimento, Deus tem plano de paz, de alegria. É o Pai que, quando você pedir um peixe, quando você pedir algo, Ele jamais vai dar uma pedra, vai dar algo, não. Deus, Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre na tua vida. É um Deus que se preocupa com você, que ama você. O que a Bíblia nos ensina com essa história, como essa, e que para aqueles que estão em Cristo Jesus, é que a tempestade pode vir, mas a certeza de que o sol vai brilhar, de que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Creia nisso. E para terminar, Deus me deu um presente assim do nada, só para contribuir nessa noite com você. Estava ali olhando, pesquisando, e de repente apareceu um pastor americano, um escritor americano, não lembro o nome dele, mas ainda que lembrasse, talvez não conseguiria falar aqui. Aconteceu algo muito grave na vida dele, que mexeu muito com ele. Ele escreveu vários livros, e ele conta uma história que é verídica. Lá nos Estados Unidos, no deserto da Arizona, os cientistas procuraram fazer uma biosfera, ou seja, no deserto criaram uma bolha bem grande, e dentro dessa bolha eles criaram um clima perfeito, para que dentro dessa bolha houvesse vida, para que essa experiência depois passasse para Marte. E aí eles fizeram tudo perfeito, colocaram o calor, a umidade, prepararam o solo no deserto, plantaram árvores, enfim, as árvores começaram a crescer, ou seja, um ambiente perfeito para a vida. Só que quando as árvores cresceram e começaram a dar fruto, esse fruto, o peso do fruto começou a quebrar os galhos, todos os galhos. E aí eles perceberam que o que é que estava faltando? Não deu certo. Eles prepararam tudo, só que eles esqueceram de um detalhe. Esqueceram do detalhe do vento, o detalhe da tempestade. Porque o vento, a tempestade, quando a árvore cresce, os braços vão ficando fortalecidos, para aguentar os temperes da vida e o peso do fruto. Então a tempestade, aos nossos olhos, parece que é tudo mal, parece que é tragédia, mas não é. Se a gente for parar a pensar no valor da tempestade, que é algo que vem de Deus, serve para lavar a terra. Esses dias na rua, na frente da minha casa, estava cheio de sujeira de cachorro. Não dava para estacionar o carro, não dava para pisar ali, estava cheio, mas era no meio da rua, se fosse na calçada, no meio da rua.
coloquei o carro do outro lado, e aí caiu uma chuva, uma bela de uma chuva. No outro dia, quando eu cheguei, estava tudo limpo. A tempestade levou tudo embora. A tempestade, querido, trazendo para esse exemplo, ela serve para nos trazer amadurecimento, fortalecimento, para que a gente aguente firme o que está por vir. As coisas que acontecem na nossa vida, com a permissão de Deus, nunca nos fará mal, pelo contrário, só nos fará bem. Aqueles que estão vivendo experiências hoje como um caos, amanhã estarão rindo no sentido de ter provado no íntimo de Deus. O que vai acontecer nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que a minha vida e a tua vida está nas mãos de Deus. Jó diz: Ele me deu, e Ele tirou, bendito seja o nome do Senhor. É difícil, machuca, não é fácil. Mas aqueles homens esqueceram de uma coisa, do vento. O fruto quebrava. Muitas das vezes, queridos, Deus nos dá dons e talentos. Mas se você for um homem um homem ou uma mulher que não for experimentado, o próprio fruto acaba com você. Por isso que há tempo para todas as coisas na tua vida. Espera no Senhor. Está demorando, Deus. Não está demorando. Porque se Deus te der agora, você vai fazer mau uso disso. E vai trazer maldição na tua vida. Existe um preparo de Deus. Existe uma ação sobrenatural de Deus, soberana de Deus na tua vida, te preparando para algo lá na frente. Então louve ao Senhor, seja fiel ao Senhor, mesmo diante de momentos difíceis, de tristeza profunda. Para que haja restauração, precisa acontecer alguns processos dentro da gente. Quando a mão que restaura é a mão do Senhor, não é outra mão. Quando a mão que restaura é a mão do Senhor, isso quer dizer que a restauração provocará algo melhor do que antes. Se Deus restaurar o seu casamento, será melhor do que antes, ficará mais forte do que antes. Quando Deus coloca a mão, o resultado é melhor do que antes, é mais glorioso do que antes, é mais impactante do que antes. Na restauração, o que era frágil se torna forte, o que era vazio se tornará cheio, e o que era velho se tornará novo. Agora a tempestade, o deserto, é necessário para que o melhor de Deus seja exposto em você e através de você. Amém, queridos? Quero terminar, Vitor, capítulo 4, versículo 13 e 21. Glória a Deus. Consegui chegar no horário, hein? Olha que texto lindo. Assim, tomou Boaz a Ruth. Ruth casou, querido. Deus fez algo maravilhoso, mas isso é uma história para outra mensagem. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Bora, Vitão. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome desse filho. De novo, ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7. A restauração nas mãos do Senhor. Querido, Noemi tomou o menino e pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Continua.
As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi, olha só, nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, é o pai de Davi. A genealogia de quem? De Jesus Cristo, querido. Nosso Deus é o Deus restaurador. Ele tem o poder de restaurar qualquer situação e qualquer coisa. Tudo que essa mulher passou, tudo que ela vivenciou, a dor dela, tinha um propósito. Ela não conseguia ver. Mas com essas histórias nós aprendemos uma coisa: o choro dura uma noite, mas a alegria é certa durante a manhã. A tempestade vai vir, mas a certeza que o sol vai brilhar é certa para aqueles que creem em Deus, querido. Então saia daqui hoje com esse coração convicto de que grandes coisas o Senhor fará na tua vida, na tua vida. Noemi pega o menino no colo, lavada pelo Senhor. Raiz de Davi. 1000 anos antes, 1000 anos depois, Jesus Cristo nasce. E o nome dessa mulher está marcado na história. Queridos, assim como Noemi, que tenhamos um coração de adorador. Deus não tem prazer no teu sofrimento. Deus jamais vai fazer algo, sabe, que vai fazer você, vai acabar com você, não. A tempestade é necessária, para que o amadurecimento venha, para que o renovo venha, para que você tenha experiências com Ele, não viva só de ouvir falar. Então saia daqui hoje, entendendo isso, glorificando a Deus, e que no teu coração, na tua boca, não se encontrem palavras de murmuração. Continua abençoando os outros, continua vivendo para a glória de Deus, porque Ele é fiel. Ele não é homem para mentir. Ele te ama. Deu o seu filho para morrer por você e por mim. Então creia nisso. Fecha teus olhos, querido. Vamos orar ao Senhor. Eu queria te dar um tempo, enquanto eu bebo esse copo d'água, a você falar com Deus, nessa linda história de restauração, de redenção. E por que não com você? E por que não com o seu casamento? E por que não com a sua família? E por que não com a sua vida? A tribulação, ela vai trazer em você um ensinamento de perseverar, de crer, de te fortalecer. Os galhos não se quebrarão. Pode vir o vento, a tempestade, a árvore pode envergar, o barco pode entrar água, mas a certeza que nós temos é que a árvore não vai quebrar e que o barco não vai afundar, porque o Senhor é contigo, querido. É contigo. Se um dia eu encontrar Noemi no céu, eu vou fazer uma pergunta que o menino me fez esses dias na semana. A pergunta que eu vou fazer para ela é: Noemi, se você tivesse que viver tudo que você viveu, você desejaria viver de novo? Pela experiência, pela pouca experiência que eu passei,
Eu acho que a resposta dela era sim, filho. Porque no caminho de volta para Belém, eu provei de algo que eu nunca provei com o Senhor. No caminho de volta para Belém, eu vivenciei algo que eu nunca vivi com o Senhor. Ouvir palavras que eu nunca tinha ouvido antes, ensinamentos que eu nunca tinha aprendido antes. E eu entendo que foi necessário isso. Aleluia. Senhor, colocamos as nossas vidas diante do Senhor nessa noite. Obrigado a Deus porque nós temos o Senhor. Obrigado a Deus porque sabemos, a Deus, que as nossas vidas está nas tuas mãos. O Senhor nos escolheu. A tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro, nos atraiu. E sabemos, ó Deus, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam, e nós amamos o Senhor. Nos ajuda, Pai. Se existem pessoas aqui nesse lugar que têm vivido, Senhor, um caos, têm vivido momentos difíceis, ó Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra, e que teu Espírito Santo, Pai, como a palavra diz, console, fortaleça, renove as forças. Nos ajuda, Pai, porque nós carecemos, nós precisamos do Senhor. Sozinho nós sabemos que não conseguiremos, ó Deus. Reconhecemos que Tu és o nosso Deus Rei. É o Senhor que governa. Aqui é o Senhor que governa as nossas vidas. E que as nossas decisões sejam pautadas em cima da Tua palavra, e que sejamos levados a caminhos de ensinamento pelo Senhor. Dê força, Pai, àquele que está cansado. Liberta nesta noite aquele que está aprisionado. Cura, Deus, aquele que está enfermo. Dê movimentos àquele que está paralisado. Dê visão àquele que está cego, Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Colocamos tudo, Pai, das nossas vidas diante do Senhor, e agradecemos ao Senhor do fundo do nosso coração por tudo, Pai, por essa palavra, e que Teu Espírito ministre, Pai, aquilo que eu não consegui, aquilo que a minha limitação, Senhor, impediu. Que o Teu Espírito fale, em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Que Deus abençoe profundamente a vida de vocês, que dê uma semana maravilhosa. Creia no Senhor. Amém? Deus abençoe, queridos.